Olá, seja bem-vindo ao canal NET Didata. Esta é a segunda parte da 7ª aula da playlist de gramática. Com este vídeo, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre período composto. E especificamente neste vídeo, vamos falar sobre as orações subordinadas. Antes de tudo, vamos relembrar o que são orações subordinadas. São aquelas orações que precisam de outras para que o seu sentido esteja completo. Isso significa que essas orações possuem uma relação de dependência com outra. E elas podem ser classificadas em substantivas, que é quando elas exercem função de substantivo, em adjetivas, quando desempenham a função de adjetivo, e adverbiais, quando desempenham a função de advérbio ou de adjunto adverbial. Muito bem, vamos começar pelas orações subordinadas substantivas. Dentro dessa classificação das orações subordinadas, existem ainda outras subdivisões, outras classificações menores. Por exemplo, dentro das subordinadas substantivas, podemos encontrar oração subjetiva, predicativa, completiva nominal, objetiva direta, objetiva indireta e apositiva. Mas não se desespere com a quantidade de classificação, porque, mais uma vez, relembrando aquela dica de que você pode associar um nome, uma classificação ao significado da palavra, tá? Por exemplo, quando dizemos que uma oração é subordinada substantiva objetiva direta, isso significa que ela tem um papel de objeto direto. Então, sempre fazendo esse tipo de associação fica muito fácil. Por exemplo, na primeira classificação aqui, a subjetiva, temos uma oração que vai desempenhar o papel de sujeito. Vamos tentar entender com os exemplos. O primeiro diz assim: é necessário que você participe. Esta oração subordinada aqui, que você participe, tem o papel de sujeito. Ah, mas isso não fica muito evidente. Ok, realmente, não fica tão evidente aqui nesta frase. Mas você pode fazer o seguinte para confirmar. Se você conseguir colocar esta frase na ordem direta, fazendo com que essa oração aqui vire o sujeito explícito, você pode ter a confirmação de que é realmente uma substantiva subjetiva. Por exemplo, se trocássemos para essa frase para a seguinte forma: a sua participação é necessária. Perceba como fica muito evidente que essa oração aqui é o sujeito. Outra coisa é que a pessoa que é o sujeito aqui nessa oração, o você, desempenha uma ação. Ele está aqui praticando ou ativo de alguma forma na frase. Por exemplo, aqui, a participação dessa pessoa é necessária. Então, perceba que é o próprio sujeito aqui que tem uma ação. Enquanto na primeira oração aqui, não temos outra pessoa fazendo outra ação. Então, dessas duas formas, nós podemos tirar a dúvida sobre essa questão, se é o sujeito ou não da frase. Principalmente quando nós nos deparamos com o segundo tipo de oração subordinada substantiva, que é a predicativa. Como diferenciar as duas? Já que normalmente elas vêm acompanhadas de um verbo de ligação. Aqui na predicativa, como eu estava falando, tem o verbo de ligação, que também normalmente acontece na subjetiva, mas o que você precisa entender é que esta segunda oração aqui, que é a oração subordinada, ela não consegue ser transportada para o início de modo que vire o sujeito mais explícito da frase, que é o que nós fizemos no começo, na primeira frase. Não tem nem como fazer, nem como transformar isso aqui no sujeito, porque na verdade o sujeito dessa frase é a sensação. Então, nós já temos um sujeito. Então, tendo um sujeito, um verbo de ligação, temos o predicativo desse sujeito. Logo, esta segunda oração aqui é subordinada substantiva predicativa. Já a completiva nominal, o próprio nome já nos sugere que possui a função de complemento nominal. Veja bem, temos aqui, encontramos
o verbo. O jogo, jogo é o nome. Logo, essa segunda oração aqui, oração subordinada, está completando o sentido deste nome, jogo. Então, dessa forma, é que nós conseguimos identificar que é a oração subordinada substantiva completiva nominal, porque ela é subordinada e está completando o sentido de um nome. Já a objetiva direta, da mesma forma, conseguimos pensar rapidamente que se trata de um objeto direto. Então, temos aqui os pais, sujeito, pedem, um verbo que tem o seu complemento aqui, o seu objeto direto. Sendo esse objeto direto aqui uma oração subordinada, pode ser classificada como subordinada substantiva objetiva direta, porque ela desempenha o papel de objeto direto. Já a objetiva indireta é muito parecida porque ela continua tendo a função de objeto, só que dessa vez objeto indireto da frase. Temos mais uma vez o sujeito, o verbo e o seu complemento aqui, acompanhado de preposição. Por isso é um objeto indireto. Sendo esse objeto indireto uma oração subordinada, a sua classificação fica como subordinada substantiva objetiva indireta. Já a apositiva é aquela oração subordinada que tem a função de aposto. Nós já vimos em uma das nossas aulas a questão do aposto. Então, se você ainda não sabe o que é ou tem dúvida, pode procurar na nossa playlist que você vai encontrar lá a aula falando sobre isso. Muito bem, temos aqui a frase ele tem um grande medo, a primeira oração, e a segunda oração, a oração subordinada, que seus planos falhem, mas ao mesmo tempo é um aposto. Logo, essa oração é uma oração subordinada substantiva apositiva. Agora, vamos tentar entender as orações subordinadas adjetivas. Essas são mais simples porque elas possuem apenas duas classificações, que são as explicativas ou as restritivas. Perceba, esse tipo de oração adjetiva explicativa tem a função, logicamente, de explicar algo. Por exemplo, aqui nesta frase, ela gosta daquele rapaz. Primeira oração. Já a segunda vai ter a função de explicar melhor a primeira, mais especificamente no nosso caso, o rapaz aqui que aparece na nossa primeira oração. A segunda oração está falando justamente deste rapaz, está explicando quem é esse rapaz, ou ainda mais especificamente, onde está esse rapaz, certo? Já a oração subordinada adjetiva restritiva tem a função de restringir algum termo ou alguma informação, ou seja, especificar melhor. Por exemplo, na segunda, aquele rapaz que é amado por ela está ao lado da porta. Se disséssemos apenas aquele rapaz está ao lado da porta, seria apenas talvez mais um rapaz no mundo ou mais um rapaz na história. Mas como nós estamos dizendo aqui que ele é amado por ela, estamos restringindo, não é mais qualquer rapaz, e sim aquele rapaz que é amado por ela. Mas perceba que é muito difícil diferenciar quando é explicativa ou restritiva, porque elas são muito parecidas. No entanto, existe uma diferença essencial entre esses dois tipos de orações. É o seguinte: a oração explicativa vem explicando algo, mas normalmente não vem acompanhada de vírgula. Já as orações subordinadas adjetivas restritivas serão sempre acompanhadas de vírgula. Então, sempre que aparecer uma dessas orações com vírgula, pode ter certeza que é restritiva. Dando prosseguimento aqui na nossa aula, vamos para as orações subordinadas adverbiais. As orações subordinadas adverbiais possuem quantidade maior de subdivisões de classificações. Mas calma, que podemos entender uma por uma com a mesma técnica de associar um termo a um significado e conseguir aplicar. Por exemplo, a primeira classificação que temos aqui são das orações causais.
ou seja, aquelas que estão associadas a uma causa e não só a um motivo, né? A uma causa e um motivo. Por exemplo, não fui à praia porque estava doente. Então, este porquê aqui introduz a oração subordinada que está dizendo qual a causa da primeira oração. A primeira oração diz que o sujeito não foi à praia. E a segunda está empenhada em explicar a causa, o motivo deste fato, tá? Então a gente precisa prestar atenção aqui nessas palavrinhas que vão introduzir as orações subordinadas. Já as concessivas nos transmitem aquela ideia de permissão, de condição ou contraste, especialmente de permissão e de contraste. Por quê? O exemplo diz assim, ó, vamos ao cinema, mesmo que o tempo permaneça nublado. Então, esta frase nos passa a ideia de contraste, no sentido em que a primeira oração diz, vamos ao cinema, mesmo que o tempo permaneça nublado. A segunda oração, a partir de mesmo que, diz que, independente do tempo nublado, que seria aparentemente um motivo de cancelamento da ida ao cinema, mesmo com esse fato, se esse fato vier a acontecer, a ida ao cinema ainda assim será um fato. Então temos a ideia de contraste. A ida ao cinema e o tempo, que seriam coisas de certa oposição, já que o tempo nublado talvez impediria a ida ao cinema. Só que mesmo assim, esse fato de ir ao cinema vai acontecer. Também podemos ver a ideia de condição, né? Independentemente da condição do tempo, neste caso especificamente, o fato da primeira oração aqui vai acontecer, né? A ida ao cinema. Já as orações comparativas são aquelas que, obviamente, nos transmitem a ideia de comparação. Como, por exemplo, ele corre mais rápido do que o irmão. Aqui temos uma frase que compara uma pessoa ao seu irmão. E claramente está dizendo que um corre mais rápido do que o outro. Isto é uma comparação. Por isso, esta é uma oração subordinada adverbial comparativa. Já as orações subordinadas adverbiais condicionais são aquelas que falam especificamente sobre uma condição que precisa haver para que exista um fato. Como, por exemplo, vamos limpar o quintal desde que não chova. Perceba que esses termos aqui estão iniciando a outra oração, e é justamente essa oração que está dizendo a condição para que o fato da primeira oração aconteça. É preciso que não chova para que se limpe o quintal, certo? Então, isto é uma condição. A condição é que não chova. Já as orações subordinadas adverbiais conformativas são aquelas que indicam, claro, uma conformidade, tá? Ou uma indicação de como algo deveria ser feito ou ser realizado. Como, por exemplo, montei o armário conforme, de acordo, né? Sensação aqui, de acordo com o manual. No caso, montei o armário conforme orienta o manual. Significa que a pessoa seguiu as orientações que o manual indica, conforme orienta este manual. Poderia ser também, montei o armário segundo orienta o manual, tá? A ideia continua a mesma, de conformidade. Não precisa exatamente ser a palavra conforme que introduza esta oração subordinada. Já as orações subordinadas adverbiais consecutivas são aquelas que indicam normalmente uma consequência. Como, por exemplo, nunca desistiu de estudar, de sorte que foi aprovado. Então perceba que esse de sorte aqui introduz a ideia da consequência do fato de que alguém nunca desistiu de estudar. A consequência deste fato foi a sua aprovação. Então, desta forma, temos a segunda oração, que é a subordinada, e ela está indicando a consequência. Logo, ela é consecutiva. Já as orações subordinadas adverbiais finais são aquelas que indicam a finalidade.
ou seja, o objetivo de algo. Como, por exemplo, fale alto para que a turma lhe ouça. Perceba que a finalidade aqui da primeira oração, fale alto, é justamente para que a pessoa possa ser ouvida melhor pela turma, certo? Então a ideia aqui de objetivo, de finalidade de algo é muito forte, especialmente porque a oração subordinada está sendo introduzida por esses termos aqui que indicam justamente finalidade. Já as orações subordinadas adverbiais temporais são aquelas claramente que indicam a ideia de tempo. Preste atenção aqui no exemplo. Ele chegou agora que estamos de saída. Este agora, essa palavra, nos remete ao tempo, a um tempo presente, né? No caso desta frase. Ele chegou agora, tempo, que estamos de saída. Então, sempre que houver esses termos aqui nas orações subordinadas, que indicam a circunstância de tempo, como, por exemplo, agora, ontem, tarde, noite, manhã, amanhã, terça-feira, mês que vem, podemos perceber que se trata de uma oração subordinada adverbial temporal. Já as orações subordinadas adverbiais proporcionais são aquelas que indicam proporção ou medida. Como assim? Como aqui, por exemplo, nos conhecemos mais ao passo que conversamos. Por exemplo, se trocarmos ao passo que por à medida que, o sentido continua o mesmo. Nos conhecemos mais à medida que conversamos. Também nos dá a ideia de progressão de algo, tá? Algo que está acontecendo que vai levar a outra coisa. E tudo isso envolve a ideia de proporção. Muito bem, antes de irmos fazer um breve exercício, vamos fazer uma revisãozinha. Vimos nesta aula que as orações subordinadas podem ser classificadas em substantivas, adjetivas ou adverbiais, que as substantivas podem se subdividir em subjetiva, predicativa, completiva nominal, objetiva direta, objetiva indireta e apositiva. As adjetivas podem se subdividir em explicativas ou restritivas. Já as adverbiais em causais, concessivas, comparativas, condicionais, conformativas, consecutivas, finais, temporais e proporcionais. Muito bem, vamos fazer aqui um exercício breve. 2 questões para que você fixe na sua cabeça o que nós estudamos. A primeira questão diz: assinale a alternativa que apresenta uma oração subordinada substantiva apositiva, ou seja, uma oração que exerça a função de aposto. Dando uma olhada aqui nas alternativas, podemos perceber que a única frase em que temos uma oração subordinada que está desempenhando o papel de explicar algo que foi dito anteriormente, que genericamente é a função do aposto, né? É a letra E, que diz: só tenho uma certeza, que sei viver sozinho. Então perceba que esse que sei viver sozinho está explicando essa certeza daqui da primeira oração. Então a resposta certa é a letra E. Já a segunda questão diz o seguinte: ele planejou tudo segundo combinamos. A segunda oração é uma oração subordinada adverbial. A, final, representa finalidade, concessiva, condicional, conformativa ou temporal. Claramente é conformativa, tá? Porque esta palavrinha aqui que está introduzindo a segunda oração, que a questão está perguntando, né? É introduzida por segundo, que é quase a mesma coisa que conforme. Então, se substituirmos, a ideia continua a mesma. Ele planejou tudo conforme combinamos, tá? Então, é uma conformativa. Letra D. Muito bem, pessoal. Chegamos ao fim de mais uma aula aqui no canal NET Didata. Muitíssimo obrigada por nos assistir. Se você gostou, deixe o seu like. Você pode deixar também seus comentários, suas dúvidas,
suas sugestões, críticas, enfim, o que você quiser. E também não se esqueça de compartilhar com seus amigos, isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. E antes de ir, gostaria de reafirmar o que eu disse no último vídeo, que é a questão do nosso blog. Lá temos muitos assuntos interessantes, muitas questões, muito material, então não esquece de dar uma passadinha lá. Tá aqui na descrição deste vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.